Vamos lá, gente, para a nossa próxima aula, né? Diagrama de fase. Okay? Então vamos continuar aqui o conteúdo, né? Então vamos lá. Mudança de estado. Nós temos três estados: sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido chamamos de fusão. E do líquido para o gasoso de vaporização. Ok? Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Né? Só que ainda pode ir do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido. Né? Que é o caso do sólido para o gasoso, é a sublimação, por exemplo, a naftalina. E do gasoso para o sólido, temos gelo seco, é a ressublimação, né? Ou sublimação também. Reações endotérmicas, né? Significa, né? Temos endotérmicas e exotérmica, né? Quando a reação é exotérmica, você libera energia. Então você está num estado líquido. Você vai liberando energia. Se você vai liberando energia, você vai perdendo energia, vai esfriando. Então você fica sólido. Né? Na endotérmica você recebe energia. Então você está sólido, você está recebendo energia, calor. Né? Então você acaba do sólido vira para o líquido, do líquido para o gasoso. Então isso aqui é química, fazendo estudar reações endotérmicas e exotérmicas. Exotérmica, ele libera calor, né? Libera energia. Se ele está liberando energia, ele está o quê? Perdendo energia. Se está perdendo energia, as moléculas estão ficando menos energéticas, mais lentas, então vai esfriando. Então vamos continuar. Diagrama de fase. Né? Então a fase que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura. Então quando a gente fala em fase, a gente fala em pressão e temperatura. Ok? Estado é sólido, né? Líquido ou gasoso. Representando os diferentes estados de substância num gráfico tipo pressão versus na ordenada pressão P, que seria o eixo Y ordenado, e na abscissa temperatura, que seria o eixo X. Né? Obtém-se o denominado diagrama de fase de uma substância. Então, né? Pensa assim, tá vendo esses três? Pensa em sólido, depois se esquenta, fica líquido, depois líquido, né? Ele vira um gás, né? Gasoso, ou vapor, né? Então, nesse ponto é sólido, nessa região primeira, nessa segunda região é líquido e na terceira região é gasoso. Ok? Essa região aqui tudo sólido, líquido e gasoso. Aqui, essa curva aqui faz fronteira com o sólido e com o líquido, então é sólido mais líquido. Essa próxima curva aqui, né, faz isso aqui líquido mais gás, né? Tá vendo? Líquido mais gás. E essa aqui vai ser sólido mais gás. Né? Aqui é o ponto triplo. Esse ponto aqui está entre sólido, líquido e gasoso. São os três estados. Né? Aqui, esse ponto aqui, já tem esse ponto aqui, que é chamado ponto crítico. Né? Que a partir desse ponto aqui, você vai encontrar no estado gasoso. Né? Ponto crítico. Então, ponto crítico acima da temperatura substituído na fase gasosa e não pode ser liquefeita independente da pressão. Eu já mostrei ali aquelas curvas, né? Então aqui tem um exemplo, diagrama de fase, né?
do CO2, dióxido de carbono. E o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, um exemplo aqui, um diagrama, né? Cada substância tem um modelo de diagrama de fases. Então vamos fazer aqui uma questão. A pergunta é: o diagrama de fases apresentado abaixo é de uma substância hipotética. Em que fase a substância se encontra quando está sob pressão de 300 milímetros de mercúrio e a temperatura de 10? Então, a 300 e 10 seria esse ponto A, ok? A temperatura de 10 e a pressão de 300 estaria no estado, essa região aqui é sólido, líquido e gasoso, né? Então aqui seria resposta estado sólido. Okay? Vamos lá. Em que fase a substância se encontra quando está sob pressão de 300 também e 30 graus, né? Então se eu manter a pressão e aumentar a temperatura, aqui vai estar o que? No ponto B. Vou botar aqui S, L, G. Vamos lá. Então a 330 vai estar aqui no ponto B, né? Então no ponto B vai ser o que? Está na região do que? Do líquido. Né? Agora vamos. Qual o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? Então vai do líquido para o sólido, ok? Qual o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? B, ele está líquido e vai para sólido, então é solidificação. Ok? Do líquido para o sólido. Então, dado o diagrama de fases de uma substância, pergunta-se que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o B. Então A é sólido e B é líquido, né? Que é gasoso. Então do A para B é do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido é fusão. Estado A para o estado B. E quando passa o estado B para o estado C, está saindo do líquido para o gasoso, então é vaporização. Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui, gente. Se eu tenho um gelo, né? Vamos supor, um exemplo aqui, ele está a menos 10 graus Celsius. Eu aqueço ele em condições normais de temperatura, né? Eu mando energia até chegar a 0 graus. Ele vai começar a derreter. Até ele derreter todo, né? A temperatura vai permanecer constante. Por mais que eu mande energia, vou aquecendo ele, a temperatura fica constante. Só após ele virar totalmente líquido que ele vai começar a aumentar a temperatura. Ok? Continuando. Então, como a gente viu o diagrama de fases, né? Fizeram um experimento de atravessar um gelo, né? Com um fio de metal fino, né? Botar uns pesos e questão do regelo, ele cortou o gelo, atravessou e depois ele congelou de novo. Então, no diagrama de fase, vemos que a temperatura depende da pressão, ok? Então, se a pressão externa aumentar,
ele vai levar uma temperatura mais alta. E se diminuir a pressão, ele entra em estado de ebulição, temperatura mais baixa, né? Então, por exemplo, a água a nível do mar ferve a 100 graus, né? E maior altitude é menor do que 100, né? Então a temperatura da água depende da altitude. Então vou citar aqui alguns exemplos, né? Em Pernambuco, em Recife, a nível do mar, ela ferve a 100 graus. Em São Paulo, né, a 98 graus, aumentando a altitude. Né? Em Brasília, 96, Quito, né, a 90 e La Paz a 87. E o que seria a pressão, né? A pressão é assim: quanto mais aqui existe ar, né? Então é como serve como uma tampa, né? Quanto maior a altura, né? Vamos supor uma pessoa aqui, ela carrega essa quantidade de ar no ombro. Uma pessoa aqui, ela vai carregar essa quantidade de ar no ombro, né? Essa pessoa aqui vai carregar essa quantidade de ar, né? Então isso seria a pressão. E esse ar ele serve tipo uma tampa de panela, né? Uma tampa que ele pressiona ali. Então por isso que ela ferve a 100, porque aqui a pressão é maior, né? Ela segura mais as gotículas. E aqui em cima não, ferve 87. Então quanto maior a altura, mais rápido está ali em ebulição, né? Por isso tem o panela de pressão, né? Quando você tapa ali, a pressão fica maior do que a atmosfera. Se a pressão ficar maior, ela ferve uma temperatura superior a 100. Por isso você bota na panela de pressão, que cozinha mais rápido, né? Por que cozinha mais rápido? Porque a temperatura ela passa dos 100 graus. Vamos para a atividade agora, né? Então vamos lá. Então para vocês, eu quero que vocês agora leiam a trilha 3, né? Toda a trilha 3, a panela de pressão as roupas, a naftalina. Se lê essa trilha 3. Leiam o texto, né? Sublimando e cristalizando. Leiam sobre a trilha 4, o calor e a mudança de estado. Ok? Vamos ver isso aqui: fusão, vaporização, né? Condensação, né? E recebendo calor, perdendo, né? Endotérmica, exotérmica. Vocês leiam tudo isso aqui. Tampe a panela, né? Esse texto, quero que vocês leiam esse texto de tampar. Tampe a panela, né? Por que é importante tampar a panela? A economia que faz, né? A questão da pressão, do cozimento, do tempo. Também esse texto sobre os estados físicos do plasma, né? Que é do Sol e o condensado. E responder essa atividade, né? Então qual é a atividade? Segundo o físico da USP, Cláudio né? Furukawa, é possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento usado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida do planeta. Então, qual dessas medidas vamos ser um cidadão ecossustentável, né? Então vocês vão ler esse texto, okay, do tampe a panela. Por isso que a trilha passou. E após ler esse texto, vocês vão conseguir resolver essa questão. Além da economia de gás, que outra vantagem é obtida quando tampamos a panela ao cozinhar, né? Além de economizar o gás, né? A gente cozinha mais rápido, mais devagar. Quais são as vantagens? Vamos pesquisar. Quais são os processos de mudança de estado em que a substância perde calor, né? Vocês vão olhar aqui, né? Vão voltar aqui para o texto, lá para cima para a trilha, e perda de calor, tá vendo? Então vocês vão dizer que vai do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e do gasoso para o sólido. E quais são os nomes, né? Então vocês vão ter que pesquisar isso, fazer essa questão, né? A próxima questão, a quarta questão.
Por que a água colocada em vasos de barro ou moringa são mais frescas do que aquelas deixadas, por exemplo, em garrafas de vidro sobre a mesa? Aquelas moringa, né? O filtro de barro, né? De barro que tem em casa. Porque eles ficam mais gelados em água, né? Então, vou responder. A quinta questão. Vou querer todas essas questões, viu? Então, vou dar um prazo longo para responder. Observe as imagens abaixo, né? A barra de gelo, água, então façam a narrativa das mudanças de fases de modo inverso, ou seja, partindo da fase gasosa de uma substância até o congelamento fase sólida, o que vai acontecendo, né? Sexta questão, né? Sob pressão constante, eleva-se a temperatura de certa massa de gelo, inicialmente a 253 Kelvin. Por meio de transferência de calor a taxa constante, até que se obtenha 293 Kelvin. Quero fazer aqui umas perguntas, né? A parte do gravo responda. Qual é o maior calor específico? É do gelo ou da água? Justifique, né? Então, você vai ver, observe aqui que o gelo, o tempo, né? Ele leva 1, 2. Vamos esquecer a unidade, né? Mesmo para a mesma unidade. Ele leva 2 para aquecer de 253 para 273. Para aquecer 20 kelvins, ele leva 2. Na água, a água, né? Para aquecer de 273 para 293, também 20 kelvins, né? Em vez de levar 2, ele levou 1, 2, 3, 4. Ele levou o dobro do tempo. Aí a pergunta é: quem tem maior calor específico, a água ou o gelo? Né? Essa é a pergunta, né? E então vou dar aqui uma outra dica aqui, né? Fizemos o teste da água e do azeite. O azeite, a gente viu que tem calor específico, se não me engano, é 0,6 e água 1. Quando aqueço os dois, né? O azeite, por ter um menor calor específico, ele aqueceu mais rápido. A água, por ter um maior calor específico, né? Ela aqueceu mais demorado. Então vai ser a mesma coisa lá. Quem demorou mais para aquecer e quem demorou menos para aquecer. A partir disso, vocês vão saber responder quem tem o maior ou menor calor específico. E porque a temperatura permanece constante em 273 Kelvin, né? Durante a parte do tempo. Lembra que eu falei, né? Que na mudança de estado, né? Não varia a temperatura, tá no vídeo, né? Que é um calor latente que é um calor latente. Então vou responder essa questão. E também qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água em 20 graus Celsius, né? Dado que o calor específico da água é igual a 1 cal por grau Celsius. Então aqui vai ser aquela velhinha forma, né? Q igual a M vezes C vezes delta T. Delta T já deu 20, né? Já deu C, já deu M e vocês respondem. Ok? Então é isso, gente. Então, bons estudos aqui. Já dei a dica. Quero que vocês entreguem aí essas 7 questões, né? É só a resposta mesmo, né? E alternativa. Lá no Classroom, qualquer dúvida é só falar pelo WhatsApp, né? Depois a gente corrige aí.